Olá, boa tarde, comunidade 247. É uma alegria voltar a entrevistar aqui o professor José Luiz Oreiro, um dos grandes economistas brasileiros, professor keynesiano, que vai nos falar sobre um dos problemas que mais afligem os brasileiros, que é a questão da inflação, além da falta de crescimento econômico. Oreiro, tudo bem com você? Tudo tranquilo, Leonardo. E espero que esteja tudo bem com você e com os espectadores do Brasil 247. Obrigado, Oreiro. Bom, Oreiro está aqui também, marcado pós-graduação, professor de economia da Universidade de Brasília. Oreiro, a gente já fez algumas entrevistas, né, sobre a questão do desenvolvimento, do desenvolvimentismo, do keynesianismo, mas eu queria até pegar como gancho duas pesquisas eleitorais que saíram nessa semana. Uma é a pesquisa Quest e a outra é a pesquisa IPESP. As duas colocam que a grande preocupação do povo brasileiro hoje é a economia, bem à frente da saúde. Então, elas colocam a questão do emprego, a questão do crescimento, mas, sobretudo, da inflação. Eu queria te pedir uma explicação sobre como é que você vê o problema inflacionário no Brasil. Ela está muito espalhada também, saíram matérias sobre isso, ela se disseminou por todos os setores da economia. O que explica essa inflação, Oreiro, por favor? Então, Leonardo, quer dizer, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que esse não é um fenômeno apenas brasileiro, tá? Quer dizer, a elevação da inflação está ocorrendo no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação fechou o ano de 2021 em 7%. Tá? O nível mais alto desde o início da década de 80. Tá? Na União Europeia, você também tem índices de inflação em torno de 4%, 5%. Tá? Então, esse é um fenômeno mundial. Tá? Da onde que está surgindo essa inflação? Quer dizer, a princípio não era para ter, né? Porque nós tivemos a crise do Covid-19, né, em 2020, né? Como a gente viu, fechou várias economias do mundo, o Brasil não foi exceção, né? Então, você teve um tombo muito grande das economias e do emprego, né? Nos Estados Unidos, na União Europeia, no Japão, aqui na América do Sul. Então, a expectativa que se tinha no final de 2020 era que o ano de 2021 também seria um ano de inflação baixa no Brasil e no mundo, mas isso não aconteceu. Tá? Bom, o que explica essa inflação mundial e o que torna o caso brasileiro mais grave do que o resto? Esse é o ponto importante. Quer dizer, duas questões. A inflação é um fenômeno mundial, mas no Brasil está um pouco mais grave do que a média do mundo. Tá? Então, vamos entender primeiro o fenômeno mundial. Quer dizer, a pandemia ela causou uma série de efeitos do lado da oferta da economia. Quer dizer, é bem sabido que a pandemia ela desorganizou as cadeias mundiais de insumos, né? Porque levou ao fechamento de vários portos na Ásia, principalmente da China, e aí, durante esse período, não foram entregues os containers, né, que levam os produtos manufaturados e semi-manufaturados da China para o resto do mundo. Né? E quando as economias reabriram no segundo semestre, você teve um acúmulo de encomendas que simplesmente não pôde ser atendido pela capacidade física do transporte marítimo existente. Tá? Então, com isso, você aumentou muito o preço dos insumos intermediários. Isso tem impacto na cadeia industrial. Bom, também a gente tem que lembrar que logo no início da pandemia, o preço do petróleo tipo Brent ele chegou a ser negativo. Né? Deve estar lembrado lá por volta de abril de 2020. Então, o que aconteceu? Basicamente, quando todas as economias do mundo fecharam, a demanda futura, né, de petróleo caiu muito, né? Você tinha a capacidade de produção, então o petróleo para entrega futura estava a um preço negativo devido ao fato de que quem tinha estoque de petróleo queria se livrar do estoque para não incorrer no custo de carregamento, então o preço ficou negativo. Tá? Bom, mas a OPEP reagiu a isso cortando a produção do cartel em 10 milhões de barris por dia. Né? Bom, e as economias se recuperaram, né? A partir do segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021, por uma série de medidas, tanto do lado fiscal como do lado monetário, só que a OPEP não mudou a sua produção. A sua produção continua 10 milhões de barris mais baixo do que era no início da pandemia. Então, o preço do petróleo disparou. E quando dispara o preço do petróleo, dispara o preço do gás, dispara o preço de todos os derivados do petróleo. Né? Então, isso por si só já geraria um choque de oferta nas economias mundiais, como o que a gente viu,
né? Nós vimos, principalmente, o aumento do preço da eletricidade, não só nos Estados Unidos, mas também nos países da União Europeia, devido à grande dependência que a União Europeia tem do gás russo, tá? Também houve um problema geopolítico aí envolvido, quer dizer, a disputa, né, da Rússia com o Ocidente a respeito da Ucrânia teve desdobramentos econômicos, porque tem um novo gasoduto que já está pronto para operar, que transporta gás da Rússia para a Alemanha por intermédio do Mar Báltico, mas a Europa até agora não autorizou o funcionamento desse gasoduto, tá? Então, isso também reduziu a oferta de gás para a União Europeia e, com isso, também aumentou o preço do gás, tá? Então, isso é um fenômeno que está acontecendo na Europa, a tal ponto, isso é tão crítico, que o Emmanuel Macron, que é o presidente da França, anunciou um voucher de 100 euros para os cidadãos franceses para ajudar no pagamento da conta de energia durante o inverno, né? Como a gente sabe, na Europa, o grande consumo de gás se dá durante o inverno para o aquecimento, tá? Então, isso aconteceu no mundo inteiro, tá? Bom, agora, no Brasil, nós tivemos alguns elementos que agravaram isso. Eu ia te falar exatamente isso, Orelho, que no Brasil foi pior, né? E aí eu queria te perguntar por que o Brasil está, por exemplo, no G20 com a terceira maior inflação, só está atrás da Turquia e da Argentina. Então, nós tivemos, por um lado, uma estiagem recorde no ano de 2021, quer dizer, foi o pior regime hidrológico nos últimos 90 anos. Tá? Então, isso é evidente que tem um impacto direto no preço dos alimentos. Só para te dar um exemplo, quer dizer, quando tem pouca chuva, o pasto cresce pouco, com isso leva mais tempo para o boi engordar, portanto, você tem menos oferta de carne, portanto, o preço da carne sobe. Né? Você tem esse primeiro ponto. Bom, além disso, você teve a política de preços da Petrobras, que acho que a gente já discutiu isso aqui, né? Que veio, ao invés de tentar atenuar, né, o efeito da elevação dos preços do petróleo no mercado internacional, né? Quer dizer, atenuar não, mas amortecer, né, essa elevação dos preços, na verdade, passou todo para o consumidor. Né? Quer dizer, a Petrobras tinha que fazer isso. Não, se você olhar os lucros da Petrobras, eles foram recordes em 2021. Quer dizer, o que aconteceu foi que o governo decidiu, foi a decisão política do governo, diga-se de passagem, porque o governo é o acionista majoritário, pelo menos com decisão de voto na Petrobras, o governo decidiu que quem pagaria a conta do petróleo mais alto não seriam os acionistas, mas seriam os consumidores. Ele poderia, por exemplo, como maior acionista, dizer, não, eu não vou repassar todo aumento de preço do petróleo para a gasolina, eu vou absorver isso na forma de lucro mais baixo. Queria, obviamente, afetar o resultado primário do governo, porque boa parte dos dividendos da Petrobras é transferida para a União, né? Mas também reduziria os dividendos dos acionistas privados. Então, o governo tomou uma decisão política, né? Isso aqui é importante, uma decisão política de seguinte, eu não vou... Esse custo não vai ficar com os acionistas, vai ficar com os consumidores. Então, foi essa decisão política que o governo adotou. E, assim, e a última variável é aquilo que eu chamo genericamente de custo Bolsonaro. Quer dizer, o que o governo faz em termos de matéria de meio ambiente, de relações internacionais, de relações institucionais domésticas, isso leva ao aumento da percepção de incerteza que é precificado em termos de uma taxa de câmbio mais desvalorizada do que o necessário. Né? Se a nossa taxa de câmbio estivesse de acordo com os fundamentos, entre aspas, da economia brasileira, quer dizer, como em 2020 e 2021 os termos de troca da economia brasileira melhoraram, era para a gente observar uma valorização do câmbio. Mas nós desvalorizamos muito a taxa de câmbio e ela continua em torno de 5,60, 5,70. É interessante, Oleiro, porque hoje de manhã eu falava, né, por exemplo, você falou das relações de troca. O Brasil teve superávit recorde na balança comercial, teve exportação recorde, 120 bilhões de dólares só do complexo agrícola, a China comprando horrores do Brasil.
É curioso, né, o Brasil, quer dizer, com uma situação comercial tão folgada, ter uma situação cambial ruim, né? Então, te peço para explicar um pouco melhor isso. Então, não só uma situação comercial boa, mas também com taxas de juros muito elevadas. Quer dizer, se a gente fosse... Quais são os principais determinantes do câmbio? Né? São os termos de troca, que melhoraram nos últimos 18 meses, e o diferencial de taxa de juros, que aumentou muito porque o Banco Central subiu a taxa de juros. Então, por esses dois pilares, você deveria ter observado uma taxa de câmbio se valorizando, talvez ficando abaixo de R$5. Que é o que aconteceu, por exemplo, em 2008, quando teve a crise financeira internacional. Né? Quando teve a crise financeira internacional, né, o que aconteceu? A taxa de câmbio no Brasil desvalorizou muito, ela passou para 2 e tanto, tal. Aí o pessoal, não, vai disparar a inflação. Só que naquela época, os preços das commodities nos mercados internacionais caíram. Então, uma coisa compensou a outra, a inflação não acelerou. Né? Agora, o que nós tivemos aqui no Brasil foi que o preço das commodities no mercado internacional subiu, né? E, portanto, como são produtos comercializados internacionalmente, como, por exemplo, soja, trigo, carne, etc., quando o preço em dólar desses produtos sobe, ele vai subir aqui também em reais. Agora, eles subiram não só porque o preço em dólar subiu, mas também porque a taxa de câmbio se desvalorizou demais. Tá? Então, esse que é o dilema da economia brasileira. Então, como é que você entende esse câmbio? Você só consegue entender esse câmbio dizendo o seguinte: tem alguma outra variável, tá, que está empurrando o câmbio para cima. Essa variável é o custo Bolsonaro, tá? Que é a incerteza gerada nessas três frentes: na frente ambiental, na frente de comércio exterior, né, e na frente institucional, de que, enfim, toda hora o Bolsonaro está criando crise. Né? Isso aumenta a percepção de incerteza e isso tem preço. Você diria, Oreiro, que existe uma taxa, por exemplo, se não houvesse esse custo Bolsonaro, onde que deveria estar a taxa de câmbio no Brasil? Provavelmente abaixo de 5. Eu não tenho bola de cristal, tá? Mas provavelmente abaixo de 5. Esse é um fator importante, né? Porque muitas pessoas diziam: se o Bolsonaro ganhar a eleição, isso em 2018, o dólar vai a 2, se o Haddad vencer a eleição, o dólar vai a 5. Quer dizer, na verdade, embora essas previsões sejam sempre muito questionáveis, né? É natural imaginar que, se houver uma derrota do Bolsonaro, que a moeda brasileira se valorize, então. Eu acho que normalizando as relações internacionais do Brasil, tá? Você viu que um fundo de investimento, um grande fundo de investimento, disse que enquanto o Bolsonaro for presidente, não aplica mais um tostão no Brasil. Tá? Então, isso é um sinal. Eu já venho cantando essa pedra faz tempo. Tá? Quer dizer, ninguém quer sair na foto com o Bolsonaro como presidente. Ninguém quer sair. Então, isso não é só uma birrinha, que a esquerda não gosta do Bolsonaro, aí fica... Não, isso tem preço, isso é precificado, isso aparece na taxa de câmbio. Tá? Então, quando a gente normalizar as relações do Brasil com o exterior, né, quando o Brasil for visto novamente como um país normal, né? Não precisa ser o bambambam da história, não. Um país normal. Né? Eu acredito que o câmbio vai se valorizar. Tá? Para quanto vai, eu não vou fazer previsão, porque tem uma série de fatores que a gente não controla. Mas eu acredito que a gente vai ter uma valorização expressiva da taxa de câmbio. Eu também concordo com você. Eu acho que o Brasil está esperando, na verdade, uma normalização para ter uma valorização cambial. O Márcio Soares está dizendo: a outra variável é o aumento do patrimônio do Guedes, né? Uma brincadeira aqui. E Elisângela fala: esse risco Bolsonaro pode ser proposital? E aí tem uma questão que é curiosa. Essa pergunta é interessante, Oreiro. Por quê? Porque você percebe que há muito apoio ao Bolsonaro no agronegócio. A gente até falou disso na nossa última conversa. Você tinha feito uma viagem para o interior e tinha vários outdoors assim de apoio ao Bolsonaro. Outro dia eu recebi uma imagem, era uma fazenda, o cara fez uma foto aérea e ele mandou desenhar no campo lá de soja dele, Bolsonaro 2022. Essa depreciação cambial, ela pode interessar aos grandes apoiadores do Bolsonaro, que são os exportadores agrícolas. E aí eu te pergunto se isso não pode ser proposital, como diz aqui a Elisângela. Não acho que seja proposital. Quer dizer, o Bolsonaro é o que ele é. Quer dizer, na verdade,
ele fez o que ele dizia que ia fazer. Quer dizer, que ia ser um desastre ambiental, a gente já sabia, que ele ia brigar com os parceiros comerciais com a China, a gente já sabia, entendeu? E que ele ia causar crise institucional, a gente também já sabia. Tá? Então, assim, nada me surpreende nisso. O que eu acho é que, no caso do agronegócio, há uma miopia. Né? O pessoal do agronegócio não percebe que eles estão ganhando muito dinheiro, não é por causa do governo Bolsonaro, é apesar dele. Quer dizer, é uma situação internacional que se colocou que levou o agronegócio, principalmente o pessoal da soja, né, a ganhar muito dinheiro. Agora, um detalhe importante, estava hoje no Valor Econômico, a participação, né, dos diversos países na nossa pauta de exportações. A China aumentou a sua participação em quase 3 pontos percentuais, ou seja, quase 32% do que é exportado pelo Brasil vai para a China. Quase 40% mais de 40% vai para a Ásia. Tá? Então, assim, é surreal que você tenha um país que tem tanta dependência da China e que tem um discurso, entre aspas, anticomunista. Bom, até onde eu saiba, quem governa a China é o Partido Comunista Chinês. Então, assim, você vê essas incongruências no discurso do governo Bolsonaro. Então, não acho que seja uma questão proposital, não. Enfim, azar, sorte, sei lá. É ele sendo o que ele realmente é. Oreiro, então eu vou te perguntar agora, porque você escreveu um artigo sobre isso. O remédio adotado pelo Banco Central contra essa inflação funciona aumentar a taxa de juros ou não faz o menor sentido? Olha, como eu disse no início, a inflação é um problema mundial, certo? Bom, como é que reagiram os outros bancos centrais ao mesmo problema que o Brasil se defronta? Eles aumentaram a taxa de juros? Não. Quer dizer, o Federal Reserve continua com a mesma taxa de juros no dia 1º de janeiro de 2022 que ele tinha no dia 1º de janeiro de 2021. A mesma coisa para o Banco Central Europeu. A mesma coisa para o Banco da Inglaterra. A mesma coisa para o Banco do Japão. Então, assim, qual foi a leitura que os bancos centrais tiveram? Essa inflação é causada por um choque de oferta temporário, que é o problema causado sobre as linhas de suprimento global derivado da Covid. Né? Bom, então, se é um problema de oferta temporário, a taxa de juros não pode fazer absolutamente nada para lidar com esse problema. Bom, já existe a perspectiva de que, em 2022, o Federal Reserve vai elevar a taxa de juros. Mas não é por causa da inflação do ano passado. É porque a taxa de desemprego nos Estados Unidos já caiu abaixo de 4%. Ou seja, ela está com níveis iguais ao pré-pandemia. Tá? Então, isso está ligando o sinal de alerta nos Estados Unidos de que, para frente, pode haver um problema de excesso de demanda, porque a taxa de desemprego está muito baixa. Tá? A Europa nem se mexeu. Tá? O Banco Central Europeu continua dizendo que não vai mexer na taxa de juros, etc., etc., porque lá a taxa de desemprego ainda não voltou aos níveis pré-pandemia. Tá? Então a gente nota esse comportamento dos bancos centrais dos países envolvidos, que estão enfrentando exatamente o mesmo problema do Brasil, e a gente vê que o Banco Central brasileiro foi o único dos bancos centrais relevantes do mundo que, para conter um choque de oferta temporário, esse temporário pode durar 1 ano e meio, 2, não importa, né? Elevou muito a taxa de juros. A taxa de juros em março de 2021, estava em 2%. Ela terminou já em 10% ao ano. Tá? Então, assim, é uma reação. Por que no Brasil... eu queria que o Banco Central explicasse na sua carta, que ele não explicou, por que no Brasil, dado o diagnóstico que o Banco Central deu na carta, se você ler a carta, vai lá, tudo que eu estou te dizendo, né? Dado esse diagnóstico, por que o Banco Central do Brasil foi o único que se comportou de maneira distinta dos outros bancos centrais importantes no mundo? Não tem explicação para isso. Eu estou aqui, talvez tenha uma explicação, né, que essa matéria que foi publicada aqui a seu respeito, Oreiro, que é essa aqui, ó, medidas do Banco Central não combatem a inflação,
e só beneficiam rentistas. Será que não havia esse interesse em beneficiar o rentismo no Brasil, em trazer de volta a rentabilidade das aplicações de renda fixa por aqui? Bom, a gente pode recuperar um certo telefonema do presidente do Banco Central, o Campos Neto, para o André Esteves, né? Eu acho que foi no final de 2020 ou início de 2021, um telefonema pessoal, não era uma relação institucional, em que o Campos Neto, quando a Selic estava em 3,5%, perguntou para o Esteves o que é que ele achava sobre qual seria o lower bound, né? Qual seria o limite mínimo que o Banco Central poderia reduzir a taxa de juros. Nesse telefonema, que aliás foi confirmado pelos dois, tá? Então não estou mentindo, né? O Esteves disse, não, acho, isso é importante frisar essa palavra, acho que o Brasil não está preparado para taxas de juros são baixas. Acho. Ou seja, você tem o presidente da autoridade monetária ligando para um banco de investimento que, obviamente, se beneficia de antemão de saber qual vai ser a política monetária no futuro, de antemão, tá? Porque essa informação privilegiada é que vai ajudar, né, o estrategista do banco a montar as suas carteiras de ativos, com base na informação que ele tem sobre qual vai ser o comportamento da taxa de juros no futuro, né? Então, nós temos essa situação, que é uma situação muito esquisita. Quer dizer, é lógico que o Banco Central pode e deve ouvir os economistas do mercado financeiro, como ele deve ouvir qualquer outro economista. Tá? Mas existem os protocolos para isso serem feitos em audiências públicas, né? Que sejam feitos, que constem na agenda. Né? É essa maneira pela qual um Banco Central se comunica com o mercado financeiro, não com um telefonema particular do presidente do Banco Central para o dono de um banco de investimento que, pelo visto, está recrutando todos os ex-membros da equipe econômica do governo atual, né? Tem uma porta giratória, né? Tem uma porta giratória que é bastante evidente, né? O Miguel Lima está dizendo, Paulo Jegues, né, como ele chama o Paulo Guedes, baixou criminosamente a taxa, forçando a fuga do capital estrangeiro. Agora sobe abruptamente a taxa de juros, só vai gerar mais desconfiança e endividamento. Mas as pessoas acham que essa coisa... É aquela velha história do almoço grátis, né? Por exemplo, se você subir a taxa de juros, né, e facilitar a vida dos rentistas, tem um impacto na dívida pública. Como é que você está vendo a situação da dívida no Brasil, Orelo? Então, ela melhorou esse ano, né, o ano que passou, em 2021, basicamente porque você teve, por um lado, uma inflação alta, né, que ajudou na arrecadação de impostos e na redução de despesas do governo, quer dizer, a folha, né, o gasto com funcionalismo público caiu quase 1 ponto percentual do PIB, porque você está 2 anos sem reajuste salarial. Né? Isso ajudou também a arrecadação de impostos, né, tanto da União como dos estados e municípios. Né? E você teve, como a nossa dívida, a dívida pública, ela tem prazos de maturidade de 4 anos, essa elevação da Selic ao longo do ano 2021 ainda não repercutiu totalmente na dívida pública. Então, o resultado é que você teve um déficit baixo, né? Um déficit nominal baixo, com um PIB nominal, que é você multiplicar preços por quantidades, um PIB nominal que deve ter crescido provavelmente algo como 15%, né? Quando você soma a inflação com o crescimento real da economia. Então, a dívida pública caiu. Ela fechou em 2022 um pouquinho abaixo de 82% do PIB. Lembrando que, durante o auge da pandemia, tinha os profetas do Apocalipse dizendo que a gente estaria em final de 2021 com mais de 100% de relação de dívida pública PIB. Então, eles estavam errados. Né? Agora, eu acho que no ano de 2022 a dívida pública vai voltar a subir, né? Por 2 razões. Primeiro, que a inflação vai cair, né? Porque esses efeitos, como eu falei, eram efeitos temporários, um choque de oferta temporário, quer dizer, então esses efeitos vão se arrefecer ao longo do ano. Né? Além disso, você tem a economia vai crescer menos,
na verdade, está se projetando um crescimento de 0,5% para o ano de 2022, se não tiver recessão. E, por fim, ao longo desse ano, você deve sentir mais o impacto da elevação dos juros sobre o custo de rolagem da dívida pública. Então, o déficit nominal vai subir muito, né? O PIB nominal vai crescer menos, e aí a gente vai ter um aumento da relação dívida pública-PIB. Muito importante. Só responder um comentário aqui, porque tem o Evandro Mendonça, está dizendo assim, não, vocês só leem mensagens pagas, está dizendo que é seita 247. Não, aqui não é seita 247, a gente também não lê só mensagens pagas. E ele pergunta, como o Banco Central conseguiu chegar na taxa de juros mais baixa da história no governo Bolsonaro? Foi só por causa da economia em baixa? Eu acho que o mundo trabalhou com taxas de juros negativas, né? O mundo inteiro, né, Oreiro? Mas se você puder responder para ele o que aconteceu nesse período? Não, na verdade, a economia brasileira ela já vinha uma trajetória de redução de juros desde o final de 2016. Tá? Quer dizer, mas basicamente devido ao fato de que a economia ela passou uma recessão muito forte em 2015 e 2016, né? E quando ela sai da recessão, formalmente a economia sai da recessão no último trimestre de 2016, o crescimento é muito pequeno. Tanto que o desemprego vai ficar acima de 10 pontos percentuais daí para frente. Quer dizer, nunca caiu abaixo de 12%. Né? Então, uma economia que tem uma taxa de desemprego muito elevada, que tem muita capacidade ociosa e que tem baixo crescimento, essa é uma economia que vai operar com inflação baixa. Então, o Banco Central veio reduzindo os juros ao longo do tempo. Né? Isso antes do governo Bolsonaro. No ano de 2019... que se esperava, não, agora a economia brasileira vai crescer muito. Ainda conseguiu crescer menos que no governo Temer. Aí, em 2020, você tem o choque da pandemia do coronavírus, que derruba o crescimento brasileiro. Na verdade, a economia brasileira, como em todo lugar do mundo, entra em recessão, e aí o Banco Central do Brasil teve que reduzir os juros. Quer dizer, não houve nenhum mérito no governo Bolsonaro por conta disso. Quer dizer, simplesmente era um processo que já estava acontecendo pela fraqueza da economia, como a Covid ela acentuou essa fraqueza da economia, aumentou o desemprego, então levou o Banco Central a reduzir ainda mais a taxa de juros, e não fez nada de diferente do que os outros países do mundo fizeram. Né? Então, na verdade, se discutia em 2020 se ele poderia ter sido mais ousado e ter levado a taxa de juros até 0%, que ele não fez. Oreiro, eu quero falar sobre a inflação ainda, mais a inflação para esse ano, o que pode se esperar dela, mas eu quero colocar esse seu artigo aqui na tela, em que você escreveu assim, olha, desenvolvimento ou morte, para retomar o desenvolvimento é necessária a reindustrialização do Brasil, escreve o professor Oreiro. E aí eu vou te perguntar, por que esse câmbio depreciado não está estimulando uma reindustrialização do Brasil? Qual é a explicação para isso? Se a gente imaginava o seguinte, não, uma moeda mais valorizada, o Brasil se torna mais competitivo, poderia se reindustrializar. Bom, primeiro, porque não é do dia para a noite. Tá? Quer dizer, quando você muda um preço como é a taxa de câmbio, leva algum tempo para que isso tenha efeito, primeiro, sobre as exportações, né, de manufaturados, e uma vez que você comece a aumentar as exportações de manufaturados, lá na frente vai levar ao aumento do investimento industrial. Então, é um processo que leva tempo. Segundo lugar, porque os empresários brasileiros eles podem ter vários defeitos, mas eles têm memória. Eles sabem que nos últimos 20 anos, os períodos de câmbio competitivo foram períodos muito curtos, de fôlego curto. Tá? Então, aconteceu em 2008, por exemplo. Teve a crise financeira internacional, o câmbio desvalorizou. Aí, o que aconteceu? A partir de 2009, ele valorizou de novo. Né? Foi assim também em 2002. Quer dizer, em 2002, o câmbio se desvalorizou muito. E, a partir de 2003 até 2006, ele se desvalorizou muito em 2002 e volta a se valorizar no período 2003-2006. Então, os empresários têm essa memória. Ou seja, no fundo, para que haja uma mudança na taxa de câmbio de longo prazo esperada pelos industriais, você precisa mudar o modelo econômico. Porque se não mudar o modelo econômico, mesmo que o câmbio fique por 4, 5, 6, 12 meses num patamar mais competitivo, isso não vai levar a uma mudança nas decisões
dos industriais em termos de investimento. Lógico que eles vão exportar mais, eles estão exportando, porque o câmbio está muito favorável, você tem capacidade ociosa, então, dado isso, você aumenta as exportações, elas aumentaram, as manufaturadas elas aumentaram, né? Mas não houve aumento do investimento industrial. Quer dizer, primeiro, porque a economia está em crise, segundo, porque os empresários não sabem quanto tempo esse câmbio competitivo vai durar, e terceiro, que falta demanda, as empresas estão operando ainda com muita capacidade ociosa, né? Então, nesse cenário, você não vai levar a reindustrialização. E só uma última observação, reindustrialização é um processo de mudança estrutural na economia, tá? Então, ele leva tempo e tem também, no caso brasileiro, um efeito, vou falar aqui um palavrão, chama esterese, né? Esterese é dependência de trajetória, ou seja, como durante muitos anos as empresas industriais brasileiras não investiram na modernização do seu parque tecnológico, isso significa que a distância das empresas industriais brasileiras com respeito à fronteira tecnológica aumentou ainda mais, tá? Então, você também precisa de medidas para recuperar esse atraso tecnológico. E o BNDES seria fundamental nisso, entendeu? Você dá empréstimos a juros mais baixos para as empresas poderem modernizar o seu estoque de capital, porque senão elas não vão conseguir competir no exterior, qualquer que seja o câmbio. O Brasil ficou claramente para trás, né? É verdade. Deixa eu trazer comentários aqui, e aí já a gente retoma o tema da inflação para a gente falar sobre 2022. Bom, Zé Wilson, antes aqui, o Carlos Alberto Veloso dizendo: são 6 anos sem reajuste de inflação de todos os funcionários, reajuste do salário mínimo abaixo da inflação, aumento dos combustíveis, energia e água, aumento da taxa de juros. Como a inflação pode diminuir? Esse é um ponto interessante que ele coloca. Eu vou deixar para quando eu te passar, para a gente falar de inflação, porque você tem uma redução da renda das pessoas e um aumento dos preços administrados, né? Em tese, quer dizer, você tem um fator que joga a inflação para baixo, não tem demanda, não tem mercado de consumo, e outro que puxa para cima, que é o papel do governo. E o Zé Wilson fala qual seria a Selic ideal e como o Banco Central Americano, Fed, influencia a taxa Selic. Então, eu te passo para falar sobre Selic e como é que você vê a inflação nesse ano de 2022. Bom, a inflação deve ceder, tá? Não acredito que o Banco Central vai conseguir cumprir a meta de inflação para esse ano, tá? Porque a meta de inflação é de 3,5%, mais a banda superior, que seria 1,5%, então o teto seria de 5%. Como a inflação fechou em 10,06%, né? E como esse ainda vai ser um ano com muita incerteza pelo meio do caminho, a gente já está vendo aqui, agora no início do ano, o aumento dos casos, né, de transmissão de Covid, né, por causa do Omicron. Tem uma incerteza geopolítica que eu não sei precificar, que é essa questão da Ucrânia, tá? Isso pode dar problema, tá? No sentido que a gente está vendo que tanto a Rússia como os Estados Unidos estão subindo o tom, tá? O tom ele escalou algumas vezes. Isso, obviamente, gera incerteza, e se gera incerteza, vai levar a uma valorização do dólar frente a todas as moedas do mundo, e o Brasil não vai escapar disso, tá? Então, tem a incerteza eleitoral, né? Então, a minha aposta é de que a inflação vai ser menor do que a de 2021, tá? Mas o Banco Central, pelo segundo ano consecutivo, não vai cumprir a meta, tá? Ou seja, a inflação vai ficar acima do teto da banda de 5%. Tá? Então, essa é a minha perspectiva para a inflação de 2022. Como é que o Fed influencia a taxa de juros brasileira? Bom, se há expectativa de que, nesse cenário que já é ruim, o Banco Central americano, que é o principal banco central do mundo, vai subir a sua taxa de juros, você só piora. Entendeu? Então, isso torna ainda mais atrativo para os capitais internacionais aplicarem nos Estados Unidos e, portanto, você vai ter desvalorização de todas as outras moedas frente ao dólar americano, o que simplesmente agrava o nosso quadro inflacionário aqui no Brasil. Daí a minha aposta de que a inflação será menor em 2022, mas acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Muito acima ou pouco acima? Se você estivesse fazendo lá um relatório para o Boletim Foco, você ia botar 6%, 7%, 7,5%? Que número, com que número você trabalharia?
colocaria numa faixa entre 6 e 7. Tá? Uma faixa entre 6 e 7. Eu acho que é um valor razoável. Que ainda é uma inflação relativamente alta, né? Quer dizer, isso aí... menor que a do ano passado, mas ainda alta. Exatamente. Oreiro, e assim, eu queria te perguntar o seguinte, você falou a questão da política de preços da Petrobras. Você falou que foi uma escolha do governo, então, na verdade, privilegiar os acionistas da Petrobras em detrimento dos consumidores de combustíveis no Brasil. Esse é um ponto que tem sido colocado pelo ex-presidente Lula, pela Gleisi Hoffmann, pelo pessoal do PT, sobre o que fazer a partir de 2023. Como é que você vê? A política de preços da Petrobras tem que mudar? Não só tem que mudar a política de preços da Petrobras, como você tem que reverter a política de venda de ativos da Petrobras. Quer dizer, para que você consiga desvincular, né, o preço praticado no mercado interno do preço praticado no mercado externo, você tem que verticalizar a empresa. Esse sempre foi o desenho estratégico da Petrobras. Quer dizer, a ideia de você ter uma empresa perfeitamente verticalizada, ou seja, que você controla desde a extração de petróleo até a venda do combustível no posto de gasolina, é que você tem os custos estão totalmente sob o teu controle. Eles não dependem do mercado internacional. Quer dizer, a política de preços, em que você atrela o preço do combustível ao preço do mercado internacional, só faz sentido porque o Brasil exporta petróleo e compra gasolina. Porque se o Brasil não precisasse comprar gasolina, ou seja, se o Brasil refinasse todo o petróleo que ele produz, né, não teria nenhuma razão de você aumentou o preço do barril no mercado internacional, eu vou aumentar o preço da gasolina no mercado doméstico. Por quê? Se o custo de produção é em reais. Ele não é em dólar. O custo de produção é em reais. Agora, como você tem a chamada conta petróleo, que é a Petrobras exporta quase 50% do petróleo que extrai, né? E importa gasolina. Bom, se ela não fizer uma equalização do preço do mercado doméstico com o preço do mercado internacional, ela tem um prejuízo gigantesco. Entendeu? Então, você tem que verticalizar essa produção. Aí você consegue liberar, assim, um país que é teoricamente autossuficiente em petróleo. Ele é autossuficiente. Né? E lá no Kuwait, qual é o preço da gasolina que os habitantes do Kuwait pagam? É baixíssimo. O Brasil é um grande produtor de petróleo, um país exportador de petróleo, mas que trabalha como se fosse um importador de petróleo, né? Quer dizer, uma situação curiosa. E essa foi uma das causas do que aconteceu no Brasil desde 2016, né? Com o afastamento da presidente Dilma Rousseff e o que veio na sequência. Oreiro, você acha que já está se formando um consenso anti-neoliberal no Brasil entre os economistas ou ainda está difícil? Você que milita nesse campo keynesiano, como é que você vê os seus colegas ainda? Continuam aferrados a políticas fracassadas, não? Eu acho que sim, tá? Só que agora eles mudaram um pouquinho o discurso. Nesse sentido, é interessante ver o discurso do Pastore, né? Que ele já admite, não, porque pode ter política fiscal anticíclica no momento que a economia estiver em recessão, mas a gente tem que ter responsabilidade fiscal. Quer dizer, no fundo, o Pastore quer manter o teto de gasto e diz que quer ter política fiscal anticíclica. Eu não sei como é que ele fecha essa equação. Tá? Eu não sei como fecha. Né? E, assim, eu vi os 4 artigos, né, na Folha de São Paulo, né? Me chamou muita atenção do Henrique Meirelles e o do Pastore. Quer dizer, no fundo, o pessoal continua com o mesmo discurso liberal, de que o Pastore tentou disfarçar mais um pouquinho, tá? Mas o Meirelles foi bem claro, dizendo, não, o crescimento tem que ser puxado pelo setor privado, entendeu? Ou seja, com o mesmo discurso sempre. O mesmo discurso das reformas, né? As outras economistas que estão auxiliando o Henrique Meirelles, né? O mesmo discurso das reformas, que é o mesmo discurso lá do documento Ponte para o Futuro, do governo Michel Temer. Tá? Então, assim, é realmente impressionante. Ou seja, aquela expressão que eu criei, acho que foi no ano passado, em 2020, de que o Brasil vive num universo paralelo, né, em termos de debate econômico, eu acho que continua verdadeira. Quer dizer, é impressionante. Né?
como ainda tem esse discurso de que tem que fazer as reformas, que tem que manter o teto de gastos, patati patatá. Quer dizer, realmente é impressionante. Falando em teto de gastos, hoje a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda do governo golpista do Temer, ele dizendo que o teto de gastos é um grande sucesso, tal, etc. e tal. É o universo paralelo, né, Aurélio? Dizer que o teto de gastos é um grande sucesso. Ele acabou de ser destruído pelo Bolsonaro. Eles fizeram o teto endógeno, porque quando bateu no teto, quando finalmente eles iam conseguir mostrar se o teto funciona, que era usar o tal dos gatilhos, aí o Bolsonaro fez um aconchambramento do teto, entendeu? Então, assim, essa é piada. É piada dizer que o teto funciona. Aurélio, como é que você acha que a eleição vai influenciar a economia no Brasil esse ano? Olha, isso é uma pergunta difícil porque vai depender muito do tom da disputa eleitoral, né? Como eu acho que o Bolsonaro não vai ser uma pessoa civilizada, né, dado o comportamento pregresso dele, tá, eu tenho muito medo do que possa acontecer a partir do segundo semestre. Tá? Então, assim, eu realmente não tenho, eu não faço ideia, tá? Quer dizer, do que possa acontecer, porque a gente está vendo, sai pesquisa atrás de pesquisa, quer dizer, o quadro está congelado, a disputa entre o ex-presidente Lula e o Bolsonaro, tá? Com Lula podendo ganhar no primeiro turno, né? E o Bolsonaro está lá com 20%, 22% do eleitorado, não cai abaixo disso, portanto, a ideia de terceira via, isso aí, as pesquisas não estão mostrando que isso seja possível, né? Mas também não sobe, então ele fica ali naquela... Então, assim, ele vai tentar qualquer coisa para se manter no poder. Por isso que eu acho que é importante que a eleição seja decidida no primeiro turno, tá? Porque aí a gente elimina uma boa parte de incerteza. Né? Isso que você falou é muito importante, Aurélio. Quando você fala, então, quer dizer, que a eleição seja resolvida no primeiro turno, quem tem chance de vencer é o ex-presidente Lula. Eu vou ler 2 comentários aqui, já vou te trazer uma questão. O Cadu está dizendo, simples, teto no rabo do povo não arde no Meirelles, né? É o que ele está colocando, e o Carlos Alberto está dizendo, sua previsão seria correta se não tivéssemos nazistas no poder. Em 2022 vão tirar o que puderem, como fizeram na Europa, com aumento de combustíveis, impostos e energia. Pode ser que eles façam também, na verdade, um grande assalto ao Brasil antes da eleição. Eu queria te perguntar, Aurélio, se você, já que você falou que é importante vencer no primeiro turno, se o ex-presidente Lula é o seu candidato ou se ele é o seu candidato por uma razão pragmática, pelo fato de ser o mais capaz de vencer em primeiro turno? Olha, assim, eu vou votar no presidente Lula no primeiro turno, tá? Bom, lógico que votarei no segundo, tá? Mas, assim, eu não... Até tinha, a princípio, mais simpatias com a proposta de governo do Ciro Gomes, mas o Ciro é eleitoralmente inviável, tá? Então, assim, pelo que já saiu das coisas que está sendo discutido dentro do PT, eu tenho algumas divergências. Eu acho que, parafraseando Talleyrand, né, quando ele se referia aos Bourbons espanhóis, depois da queda de Napoleão, não aprenderam nada, não esqueceram nada. Então, eu acho que vai se cometer alguns mesmos erros que se cometeram antes. Tá? Bom, mas isso é história para outra entrevista. Tá? Mas, sim, eu vou votar no presidente Lula. Agora, eu acho fundamental que as forças democráticas se unam, tá, em torno da candidatura do presidente Lula para que esta eleição seja resolvida no primeiro turno. Tá? Deixar esse negócio para o segundo turno é dar sorte ao azar. Tá? A gente viu que o Bolsonaro quase conseguiu no dia 7 de setembro do ano passado. Né? Infelizmente, ele vai estar na presidência da República no aniversário dos 200 anos da nossa independência, infelizmente, né? Mas eu acho que tem que haver uma negociação entre os nomes progressistas, democráticos, etc., para que o Bolsonaro seja derrotado no primeiro turno. É importante isso, quer dizer, na prática você está pregando um voto útil, né?
Ou seja, você falou, olha, você que teve mais simpatias pelo projeto econômico do Ciro Gomes, é uma proposta de voto útil. Você acha que ele pode desistir nesse contexto, quer dizer, de buscar uma conciliação, quer dizer... Olha, eu gostaria que ele apoiasse o Lula, tá? Eu realmente gostaria, tá? Porque, assim, a gente está vendo pelas pesquisas, soma os votos, as intenções de voto do Lula com o Ciro, leva no primeiro turno, tá? Leva. Tá? Então, eu acho que precisaria, né, que os dois conversassem, né? Eles são adultos, são experientes, que os dois conversassem, por que não? Quer dizer, está se falando aí do Alckmin ser o vice do Lula, por que não você ter uma grande aliança entre o Lula, o Alckmin e o Ciro Gomes, entendeu? Para que a gente resolva logo esse negócio no primeiro turno e que o Brasil possa voltar a ser um país normal, tá? Eu acho que seria, assim, esse é o momento que o Brasil mais necessita. Quer dizer, eu fiz aquele artigo Desenvolvimento ao Mote num tom eloquente, porque justamente eu quero chamar atenção para isso. Quer dizer, o Brasil precisa retomar o desenvolvimento econômico, né? E não dá mais para a gente ficar com essa polarização que nós temos hoje na sociedade brasileira. E quero deixar aqui bem claro que eu não acho que o presidente Lula seja uma pessoa radical, muito pelo contrário. O Lula representa o centro. Tá? Ele representa o centro. Exatamente. Esse é um momento realmente crucial da história brasileira, né? Em que há uma ameaça colocada, pairando no ar, antidemocrática, todo mundo sabe disso, quer dizer, que não gerou desenvolvimento, gerou subdesenvolvimento, e tem uma saída colocada, né? Vamos ver se as pessoas conseguem agora sentar à mesa para buscar uma solução. Oreiro, agora vamos falar então do futuro. Vamos imaginar que esse cenário dê certo, quer dizer, que seja possível afastar esse personagem do poder da presidência da República. Você vê o Brasil retomando um processo... Você falou, tudo bem, voltar a ser normal. Voltar a ser normal já é grande coisa. Mas você vê o Brasil retomando um processo de desenvolvimento num período relativamente curto. É possível, na verdade, recuperar esse tempo perdido que o Brasil teve nesses últimos 4, 5 anos? Olha, Leonardo, possível sempre é. Agora, a questão é que as pessoas no Brasil têm uma falsa ilusão com o poder do presidente da República. Quer dizer, o presidente da República é eleito, né, mas ele faz uma série de alianças políticas que vão expressar a correlação de forças dentro de uma determinada sociedade. Aqui eu estou sendo até nem keynesiano, estou sendo bem marxista nisso. Tá? Então, assim, é ingênuo você achar que o mercado financeiro não vai ser representado num futuro governo Lula. Quer dizer, isso eu tenho certeza que vai. Tá? Porque simplesmente é uma força importante dentro da sociedade. E o fato é de que a desindustrialização ocorrida no Brasil nos últimos anos mudou a sociedade brasileira. Aliás, eu estava conversando sobre isso outro dia com a minha esposa, que a família dela é do interior de Goiás. Quer dizer, quando você visita o interior do centro-oeste brasileiro, é uma realidade diferente de Rio de Janeiro e São Paulo. Entendeu? Então, é outro país, é outra cabeça, as pessoas têm outra cabeça. Entendeu? Então, não dá para você achar que você vai fazer, eu vou fazer um pacto social-democrata como se fez na Europa nos anos 60. Bom, naquele momento, 30% da força de trabalho trabalhava na indústria. Hoje em dia, as pessoas não se enxergam mais como trabalhadores, Leonardo. Essa consciência de classe não existe mais. O sujeito é empreendedor. Assim, o cara vende um salgadinho na esquina, se acha empresário. Quando falam em tributar grandes fortunas, o sujeito acha que está pensando que estão falando dele. Ele tem lá o seu Fusquinha 68 e vão tomar meu Fusquinha. Entendeu? Então, assim, essa consciência de classe, ela desapareceu das sociedades ocidentais. Tá? No Brasil foi pior porque a gente perdeu muito mais em termos de emprego industrial. Então, no setor de serviços, as pessoas não têm essa, e também no agronegócio, não tem essa consciência de classe. Entendeu? Que aí sim, se você tivesse, como você teve na Europa nos anos 60, você podia fazer governos de centro-esquerda ou de centro-direita, mas que você tinha um pacto entre capital e trabalho, né? Mas eu acho muito difícil você fazer isso hoje. Então, Não, diga. Não sei concluir, porque tem 2 perguntas que chegaram que são interessantes. Diga. Então, assim,
para que a gente consiga retomar o desenvolvimento econômico, você precisa de uma coalizão de classes desenvolvimentistas, coisa que o Getúlio teve. O Getúlio conseguiu pegar a burguesia industrial nascente com os trabalhadores da indústria, né, e as classes médias urbanas letradas, né, e mais o pessoal da tecnocracia estatal que estava começando a surgir. Essa foi a aliança que levou o desenvolvimentismo brasileiro com o Getúlio, com o Juscelino, e que, de alguma maneira, também continuou com os militares, embora sem a perna dos sindicatos nesse caso. Né? Mas com ótimos resultados, né? O Brasil é um dos países que mais se desenvolveu no mundo, né, nesse período. Pois então, mas você tinha essa coalizão de classes, entendeu? Implícita. Não é que você chega e faz um acordo, todo mundo assina, registra em cartório, mas você tinha essa coalizão de classes. Eu não consigo ver o surgimento dessa coalizão de classes hoje. Quer dizer, o presidente Lula ele vai muito além da coisa do desenvolvimento. Quer dizer, no fundo, é um nome que as pessoas têm esperança, porque na época do Lula as coisas elas viviam bem. Esse claro. é o ponto. Deixa eu trazer essa pergunta do Miguel. O próximo governo vai ter um problema, né? Que vai ser lidar com o Banco Central Independente, que vai atravessar 2 anos do futuro governo. Como retomar as rédeas da inflação e da economia com o Banco Central nas mãos do setor financeiro? Pergunta o Miguel Lima. Bom, não foi mudança constitucional, foi um projeto de lei. Projetos de lei, como são aprovados, também podem ser extintos. Você pode extinguir a independência do Banco Central. Vai ser mais difícil extinguir o teto de gastos? Sim, porque você precisa de uma mudança constitucional, mas nesse caso do Banco Central é muito mais simples do que eliminar o teto de gastos. Né? Então, acho que ele vai ter que... Aí vai depender dos acordos políticos. Eu não sei como é que isso vai ser costurado. Tá? Mas, assim, pragmaticamente, basta você ter metade dos votos na Câmara dos Deputados e no Senado. Ponto. Com certeza. Então, aí reforça a necessidade de um parlamento progressista. Você falou a questão do Ciro, né? Quer dizer, e a Alice faz uma pergunta interessante. O que você apontaria de essencial e diferente na proposta formulada pelos 2 candidatos? Então, assim, é um ponto complicado, porque eu não tenho muita clareza, por exemplo, de qual é a proposta fiscal do Ciro. Tá? Então, quer dizer, o Mauro Benevides sinaliza para um fiscalismo bastante convencional. Né? Ele diz que é contra o teto de gastos, mas diz que dá para fazer... acho que ele é a favor da reforma administrativa. Então, assim, eu não tenho muita clareza de qual é a política fiscal do Ciro Gomes. Como eu também não tenho muita clareza de qual é a política de desenvolvimento do PT. Quer dizer, vai ser, como no passado, estimular crédito, aumentar salário e deixar o câmbio se apreciar, porque ele vai se apreciar, né? E manter o mesmo grau de abertura financeira da economia brasileira. Então, eu acho que, na verdade, as eleições de 2022 vão ser um plebiscito. Simplesmente isso. Que você as pessoas vão escolher se querem mandar o Bolsonaro embora e colocar de volta o presidente Lula, ou o contrário. Eu acho que essa que vai ser a questão fundamental. Então, a economia, eu acho que vai ser decidida com o carro andando. Ou seja, quando o presidente Lula for eleito, né, supondo que ele vai conseguir tomar posse, etc. Tem um sério de supondos aí nesse raciocínio. Né? Então, é que ele vai decidir, e vai depender da correlação de forças. Então, eu realmente não tenho... o que eu tenho absoluta clareza é que nós temos que derrotar o Bolsonaro. Isso é condição sine qua non. Eu acho que esse é um consenso que vai se formando, mas não podemos perder essa oportunidade. Orelha, eu queria te agradecer muito, é sempre muito bom dialogar com você, poder te entrevistar. Eu acho que você sempre traz pontos muito consistentes para o debate econômico. Então, peço aí que as pessoas... Como é que as pessoas podem te acompanhar? Você tem blog também? Você tem site? Então, eu tenho o meu blog, né? Tem meu blog, tem o canal do YouTube do meu grupo de pesquisa, né? Que é o Grupo MED. Né? Só quem quiser ver, é bem simples de ver. MED, Grupo MED. É Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento. Tem lá o site do meu grupo de pesquisa, tem o meu
blog, só botar assim no Google, blog do Oreiro, aí vai aparecer lá, entendeu? E assim, eu uso pouco o Twitter, porque eu não consigo expor raciocínios longos no Twitter, então eu acho que não é. Tem que aprender a thread, né? A thread você transforma um artigo em vários parágrafos, 140 caracteres. Depois eu não consigo digitar direito no smartphone. Eu gosto de teclado mesmo, sabe? Então, realmente, eu prefiro usar o meu blog quando eu tenho alguma coisa relevante para dizer. Então, eu escrevo no meu blog e aí com raciocínio mais um pouquinho mais consistente, mais prolongado, que as pessoas estão desacostumando disso, né? Inclusive. Muito bom. Obrigado, então, aqui a Thelma, que está aqui nos acompanhando, dizendo excelente live. A Thelma, todo dia eu faço Bom Dia 247, Oreiro. Ela faz a contagem regressiva para o fim do governo Bolsonaro, né? Então, agradeço muito. E o Fernando está dizendo, nenhum economista explicou o que é o teto de gasto. O Oreiro já falou sobre o teto de gasto aqui. É isso. Obrigado a todos. Daqui a pouco eu volto, 4 horas, com o Leonardo Stupa. Valeu, Oreiro. Obrigado. Ok, gente. Obrigado, Leonardo. Um abraço para todos. Boa tarde. Forte abraço.